O Internacional enfrenta o Maracanã esta noite, quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida não vale apenas uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, mas também quase 4 milhões de reais para os cofres do clube. Enquanto isso, o técnico Roger Machado faz mistério na escalação e há a possibilidade de um time misto diante dos cearenses. Mas, empresário de Alan Patrick vai à concentração colorada na capital catarinense e discute o futuro do camisa 10 do Internacional a partir de 2 sondagens da MLS. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, mas especificamente lá em Florianópolis, no Hotel Majestic, onde o Internacional está hospedado para o confronto desta noite, 19 horas, no Orlando Scarpelli contra o Maracanã. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil e o Inter tem a vantagem de jogar pelo empate ou também, claro, pela vitória, uma vez que venceu o Maracanã no estádio Beira-Rio por 1-0. Os cearenses, eles precisam de uma vitória por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou então 2 gols de diferença para passar de fase, tá? Como é que tu tá para essa partida? Tá otimista? Então entra lá em kto.bet.br, faz tua fezinha no Colorado e bota uns pila no bolso na conta do sueco. kto.bet.br é onde a diversão acontece e cada jogo é único. Então tu pode te divertir, lembrando sempre que há um ambiente para maiores de 18 anos e tu tem que brincar com responsabilidade. Quem sabe tu pode ser até o principal palpiteiro do Brasil com a Liga do Milhão. Quem sabe tu ganha a Liga do Milhão e, além disso, ganha prêmios também semanais, mensais ou ainda essa milha ao final da temporada. O Inter que levou, jogadores importantes, como havia uma expectativa de repente, poupar alguns atletas por conta da viagem agora no final de semana para o Nordeste, quando o Inter enfrenta no Recife o Sport, levou todos os seus jogadores que havia, pelo menos, possibilidade de estarem à disposição. Borré, Carboneiro e Vitinho ainda estão fora, mas Antony, por exemplo, que tem esse problema na costela e ainda é uma incógnita se joga de titular ou não, está na delegação. Tendência de um time misto é o que se fala por lá, porque os colegas que já estão no Majestic, conversando com as pessoas que têm trânsito no vestiário, declaram que o Inter tem uma projeção ou uma programação agora para essa partida, uma vez que tem a vantagem, como eu acabei de falar, e outra contra o Sport. Me parece claro que, nesse contexto, o Inter, indo com um time misto aqui, vai com um time titular contra o Sport ou no Brasileirão para tentar reverter aí essas questões envolvendo pontuação e principalmente o fato de estar próximo do Z4, um pontinho do 17º, que é o Grêmio, e hoje a situação fica complicada se de repente o que acontecer aí na próxima temporada, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter que poderia estar inclusive no Z4. Então não quer facilitar, principalmente pelo fato de jogar daí na semana que vem, dentro do Z4, uma decisão de Libertadores, Então o Inter iria às ganhas contra o Sport e, claro, também as ganhas diante do Bahia pela Libertadores. Mas uma expectativa de time, uma projeção em cima, de possibilidades, Bernabei, quem sabe, pode descansar, o Fernando voltaria, mas o Alan Patrick poderia dar lugar ao Oscar Romero. Vamos lá, vamos projetar. Antony Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Ramon, Fernando, Bruno Henrique, ou então o Thiago Maia, o Romero, Wesley, o Gustavo Prado e o Ricardo Matias. Poderia ser esse time que o Roger coloca em campo. Enfim, eu não sei se eu iria de novo com o Romero, tá? Não sei mesmo, principalmente porque o Gabriel Carvalho está entre os relacionados. Eu botaria o Gabriel Carvalho abrindo o meio campo, Se a gente vai ter então 2 ponteiros com o Wesley e o Prado,
botaria o guri como 10, onde ele sabe jogar, beleza? Vamos esperar para ver essa questão aí da definição em cima do que o Roger vai fazer. Mas, gente, o grande assunto lá em Florianópolis é Alan Patrick. Porque, vamos lá, ele recebeu sondagens de 2 clubes da MLS. O Chicago Fire, de Chicago, né? E o FC Dallas, de Dallas. Jogam a Major League Soccer e essas conversas elas surgiram já há um tempinho. O que acontece agora? O Inter vai vender? O jogador tem vontade de sair? Como é que está o bastidor disso? Primeiro, o André Curi, que é o empresário do Alan Patrick, esteve ou está na concentração do Internacional, no Hotel Majestic, lá onde o Inter está hospedado. Busca conversar com a direção do Inter sobre isso. Por quê? O Alan Patrick tem contrato com o Internacional até o final de 2026. Hoje ele tem, se a gente olhar na amplitude, vamos dizer, do contexto, segurança, né? De que vai ficar no Internacional mais ainda, no mínimo, 1, 2, 3 janelas, né? Só que ele tem ainda uma renovação automática a partir de performance. E aí, aqui que a gente tem que trabalhar o bastidor. Pessoas próximas ao Alan Patrick acreditam que o contexto do Alan Patrick hoje é diferente de quando ele assinou o contrato de renovação com o Inter no primeiro ano de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Hoje, ele está na melhor fase da carreira, é um dos caras que mais faz gols, mais tem participação em gols, melhor dizendo, né? Um dos artilheiros, líder de assistências, tá melhor. A fase dele agora de 2025 é melhor que a fase de 2023, quando era a melhor fase dele também na carreira. Enfim, em cima disso, ele também está na pré-lista da seleção brasileira, em que o Ancelotti vai levar os primeiros 23 jogadores para as eliminatórias. Ele tem uma perspectiva de estar, quem sabe, na Copa do Mundo do ano que vem. Ele, quem sabe, pode até ganhar uma Copa do Mundo. E isso tudo me parece que não estava contemplado no contrato de renovação automática. Ele, sendo esse destaque, ele renovaria por um valor ainda maior do que já ganha, e aí, claro, estenderia, sei lá, mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, para então encerrar a carreira no Internacional. Vale destacar, nem o Inter e nem o Alan Patrick querem sair. Mas a gente sabe como é a pressão dos empresários, do staff e tudo mais. Até por isso que o próprio empresário André Curi está na concentração colorada. Só um pouquinho, Alexa. Obrigado. Alexa, desligar. Então, o seguinte. O Douglas Demoliner conversou com um dirigente do Dallas FC. E o Dallas FC confirmou que há uma proposta pelo Alan Patrick. Uma sondagem, na verdade. Mas isso aconteceu em novembro do ano passado. Porque eles estavam para contratar um camisa 10, acabaram contratando o Luciano Acosta. E essa contratação, esse nome, veio por 5 milhões de dólares. Hoje o cara tem 15 jogos, 5 gols, o cara é um expoente do Dallas, tá? E o Dallas falou que não vai contratar outro camisa 10. Ou seja, já deixa muito claro que é uma forçada de barra este clube do empresário para com o Inter, para renovar, para ganhar mais grana, para daqui a pouco ganhar uma comissão e assim, de repente, até botar um jogador no Colorado. Pega o Kaique Rocha, por exemplo, que também é ele, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Hoje o Inter só tem 60% dos direitos econômicos do Alan Patrick. Então vamos supor que viesse uma proposta de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais. 60% dá 18 milhões de reais para os cofres do Internacional. Tu jamais consegue uma reposição ao Alan Patrick com 18 milhões de reais. 18 milhões de reais talvez o que o cara vai ganhar em 6 meses de contrato. Então, outro ponto que o Inter tem que avaliar e outro ponto que a gente, como torcedor, tem que saber. Tá? Então, assim, enquanto tem essa questão de sondagens, enquanto tem essa questão de cuidados com o Alan Patrick, vamos conversar isso e aquilo, a gente está percebendo
Qual é o contexto? Hoje, o contexto é de muito mais pressão do empresário do que algo formal ou algo formalizado ou algo timbradinho na mão do presidente Alessandro Barcelos. Mas eu tenho certeza, não só pela experiência que eu tenho de cobrir o Inter ao longo dos anos, tá? Mas também conhecendo André Cury e a pressão dos bastidores do futebol, que essa novela ainda vai longe. Beleza? A gente vai ficar ligado, é óbvio, por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever no canal e principalmente, né, deixar o sininho ativado ali, porque daí os conteúdos estouram no teu celular. O que tu acha que tem que ser feito? Tem um nome para substituir o Alan Patrick? Coloca nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Um forte abraço. Tchau!